Fátima que não chegou, hein? Não, Fátima chegou sim, já está aqui. Oi, Cadê? Não tô vendo. tô aqui. Oi, Fátima. Que beleza! Não estava te vendo. Pronto! Toda a equipe presente. Boa tarde. Vamos Boa tarde. aí fazer esse trabalho falando de Jesus. Tudo é luz quando se fala de Jesus. E nesse momento que o nosso planeta tão conturbado, tão sofrido, e que nesses dias mesmo de recomendação, de isolamento social, mas que as pessoas se agitam espiritualmente, ficam aí nessa busca dos prazeres materiais, dos prazeres imediatos, que nós possamos fazer essa vibração para o nosso planeta, para o mundo todo, trazendo a luz de Jesus. É bem bonito. Ontem nós assistindo a abertura da Comerge, que é a confraternização da Mocidade Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e houve uma abertura oficial, formal, com todos os polos de Comerge. Foi muito bonito, emocionante, e eu gravei bem essa mensagem. Tudo é luz quando se fala de Jesus. Então, hoje, compartilhando com vocês, dentro do nosso tema, a luz do mundo, cada coração uma candeia. Nós vamos desenvolver o nosso trabalho já de uma forma diferente agora. Não vamos fazer a leitura da página, como de sempre, que fazemos a página para a nossa harmonização. Nós vamos trazer o vídeo que nós fizemos, a Andréia apresentou para nós naquele trabalho do pré-ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, que também está acontecendo em várias casas espíritas do estado do Rio de Janeiro. Então, nós nos oferecemos para esse convite, aceitando esse convite de somarmos nessa corrente de luz aí, com várias casas de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a apresentação do vídeo da Andréia, e em seguida nós vamos fazer a prece para fazer a sequência dos nossos estudos, das nossas reflexões, dando as boas-vindas a todos. Não sei quando eu nasci, só sei que sou muito, muito antiga. Venho da época da criação. Sou tão necessária que não há um só dia sem mim. Eu sou pacífica, feliz, caridosa, trago a esperança. Meu nome é Luz. Deus disse: haja luz. Então houve luz e eu nasci. Deus disse ainda que a luz é boa. Sim, eu sou bondosa. E é isso que eu não entendo. Se eu sou boa, por que ainda há tanta escuridão? Por que tantos fogem da luz? Quando Jesus disse: brilhe a vossa luz, eu fiquei tão feliz. Entendi que havia um ponto de luz em cada ser. Pois ele afirmava: a vossa luz, dirigindo-se para multidões. Logo entendi que era para todos, todas iluminarem-se. E foi por isso o meu contentamento. Eu não estaria mais sozinha.
Era muito grande a minha responsabilidade iluminar o mundo todo sozinha. Ah, dividir seria bem melhor. Então, o tempo passou e me dei conta que a escuridão ainda estava lá. Pena. Teria sido um engano. Onde estaria a luz de cada ser? Só me querem para iluminar por fora. A luz de fora é efêmera, tão frágil que o mais leve sopro de orgulho, de vaidade, de malícia pode apagá-la. A luz de que Jesus nos fala, ela ilumina de dentro para fora, de um jeito tão intenso que, diante dela, o mais forte sopro de maldade se ofusca e some na poeira do tempo. Foi aí que tudo fez sentido para mim. Compreendi que a escuridão ainda se fazia necessária nesse mundo e que a luz só brilha na escuridão. Um jorro de contentamento e gratidão invadiu meu ser. Queridas, queridos, são chegados os tempos. Jesus disse: brilhe a vossa luz. O Divino Mestre nos trouxe a fórmula da felicidade, mas a tarefa é nossa. Iluminar depende de cada um de nós. Vocês se chamam luz. Há uma candeia em cada coração. Acendam. Com essa apresentação maravilhosa que toca os nossos corações, ela consegue trazer na nossa intimidade, dentro de nós, esse toque. Nós vamos, nesse momento, então, olhar para dentro de nós e buscarmos esse encontro com a luz de Jesus, com a luz divina, com a luz amorosa de Jesus, aqui que nos aquece. Vamos ampliar essa corrente de amor, vamos nos dar as mãos e irradiar a luz que trazemos em nós, desejando proteção, esclarecimento, socorro espiritual aos que ainda não despertaram. Precisamos nos reconhecer como luzes, mesmo ainda a caminho, mesmo ainda inacabados. Nós somos candeias vivas e nós somos guiados pela luz do Divino Mestre. Há um benfeitor, amigo, que traz uma mensagem muito bonita sobre a luz que não tem fim, que é a luz de Jesus, porque todas as demais luzes se apagam, a luz da vela se gasta, a luz do lampião, quando acaba o óleo, o combustível, ela se apaga, o fogo em contato com a água se apaga, a luz do sol que nos aquece, que possibilita o crescimento de plantas, que nos traz tantos benefícios. Quando a noite chega, tem um intervalo sem essa luz, como se também, temporariamente, ela se apaga.
mas a luz que vem de Jesus não tem fim. É a luz dos seus ensinamentos, é a luz das suas lições, e é Ele quem disse para nós que nós temos dentro de nós essa candeia. E há quanto tempo Ele nos convida para deixar acesa essa candeia iluminada que vem do amor dele, do aprendizado de todos os seus ensinamentos. Nós desejamos que as nossas candeias permaneçam acesas quando fazemos o encontro conosco mesmo, na nossa intimidade, nos avaliando, nos conhecendo e deixando brilhar essa luz. Que a nossa candeia permaneça acesa no encontro familiar, no encontro profissional, na sociedade, que cada lugar onde formos, onde estivermos, seja um templo de amor, e que a nossa candeia iluminada possibilite os nossos passos firmes, mas que também contribua para auxiliar aos que caminham ao nosso lado. E assim, pouco a pouco, como vários pontos de luz, onde estivermos, todo o nosso planeta se irradiar de luz, se irradiar de bênçãos. É essa a proposta de Jesus, dessa luz que não tem fim. É esse o convite de Jesus. Vamos, queridos amigos, acender e manter acesas as nossas candeias que estão dentro de nós, em nossos corações. Agradecidos que estamos por estes momentos, nos fortalecendo uns aos outros, de mãos dadas, irradiando luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou fazer a minha partezinha bem rápida. Eu estou muito ansiosa para ver essas outras candeias. Mas é isso, a vibração para o nosso planeta, na certeza de sermos candeias vivas. Todo o nosso estudo, toda a nossa reflexão hoje, ela se baseia na passagem de Mateus e de Lucas. Mateus está no capítulo 5, versículo 15, e em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Vamos primeiro a de Mateus. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E rapidamente, assim, só destacando, alqueire é um vasilhame de barro onde se colocava, na época lá de Jesus, se colocavam os alimentos, os grãos, se guardava ali os grãos. E aí, justamente, ele diz que ninguém vai acender um alqueire, uma candeia, e abafá-la com aquele vasilhame de barro. E é para colocar no candeeiro, que é a parte visível mais alta, para que ilumine a todos. E todos, no sentido, esse todos aí, realmente a humanidade toda, inclusive ele reforça todos os que estão na casa.
casa como morada, como o nosso planeta Terra. Então, casa aqui é também a humanidade. Então, é para todos que estão aqui. E aí, vamos fazer a leitura da passagem de Lucas, anotada por Lucas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Esse acendido, uma candeia aqui, para colocar no candeeiro, de novo, essa mesma ideia, anotado por Lucas, o compartilhamento, esse sentido de fraternidade que é para todos. E nada que esteja secreto, que essa verdade que ainda é de cada um, ainda dentro do entendimento individual, mas um dia os esclarecimentos, um dia a maturidade espiritual. Foi aquele vídeo lindo que o Dalton mandou ontem, quando nós estivermos naquela condição de maturidade espiritual, nós vamos ter essa possibilidade, essa evolução. Nada que esteja secreto que não haja de ser descoberto através da reencarnação, através da evolução. E claro que todas essas duas passagens, uma anotada por Mateus, outra na fala de Lucas, anotando a fala de Jesus, através dele, Lucas, são linguagens simbólicas, que é o conhecimento tanto das coisas, essa luz que precisa estar ao alcance de todos, é o conhecimento tanto das coisas materiais quanto das coisas espirituais. Então, clarear é como para o espírito imortal, nunca se apaga. Cada vez o seu conhecimento vai se somando e não vai se apagando, e vai só irradiando mais e mais. Então, esse conhecimento que, depois de adquirido, ele não se perde. Tanto que em Lucas fica mais nítido ainda quando ele diz, depois de ter ascendido, não vai mais se esconder debaixo da cama. Debaixo da cama é o egoísta que ainda não despertou. Aí, se for debaixo do alqueire, é aquele que não acredita, que nega, ainda não está preparado, né? A gente pode trazer isso, debaixo do alqueire, os que não acreditam. E da cama quer iluminar só a si próprio. E os outros que precisam também da luz, não aprenderam ainda a compartilhar, ainda de forma bem egoísta. Então, aquele que já coloca no candeeiro já passou por essas etapas. Já acendeu e já abafou, já nem acendeu, acendeu e abafou, e acendeu, botou debaixo da cama, guardava só para si. Então, era nesse sentido. E o secreto, principalmente o secreto, deixa bem nítido para nós a lei do progresso. Então, você cresce, você ilumina, você acende sua candeia, mas também possibilita depois a luz para o outro. É aquele de ensinar o que já aprendeu, facilitar o ensinamento, nutrir sentimentos nobres, todas aquelas etapas que nós sempre falamos. E, em seguida, quando essa luz realmente estiver sobre o alqueire, cooperar com a obra divina, porque já passou pela aquisição, passou pela prática e trabalha agora a multiplicação. Aí sim, verdadeiramente, essa ideia de ser
cooperador com a criação. Você se torna capacitado a cooperar com a criação. Então, eu paro por aqui, porque era para dar base a toda a exposição que vocês vão fazer agora, trazendo esse esclarecimento sobre não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Se tiver alguma dúvida antes da apresentação, senão eu passo para a Andréia, que vai falar sobre a candeia no coração, nesse o ser individual. Oi, gente. Posso? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Estão me ouvindo bem? Ah, tá bom. Então, eu não o fone não, porque eu fico mais à vontade sem ele. Eu vou pedir para o Lu colocar um PowerPoint para eu poder me orientar aqui nas... Então, nós agora vamos falar em como acender a candeia do nosso coração. Eu até coloquei uma blusinha toda cheia de coração aqui. Vocês estão vendo que aqui no meu cenário nós temos alguns corações, né? Então, os corações ali não são para mim, eles são para todos nós. E depois nós vamos ter uma surpresa com esses corações, tá? Fiquem atentos. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre como nós podemos acender essa candeia no nosso coração. Pode passar aí, Lu, por favor. Então, ao pensar na luz, nós também pensamos em escuridão, né? Até quando tem luz, a luz ela ilumina algo que está escuro, né? Então, nós começamos pensando que luz é uma fonte de energia, né? Raquel começou dizendo que tudo que é luz quando se fala de Jesus, tudo é luz quando se fala de luz. Achei lindo isso, da abertura da Comerge, muito lindo. Então, nós dependemos da luz para sobreviver, né? Nós precisamos do sol. O sol é a fonte de energia que mantém viva toda a vida no nosso planeta, né? Essa vida física, ela depende do sol. Mas a vida moral, ela é sustentada por um sol moral. E esse sol moral é Cristo de Deus. Luz que reflete a grandeza do Criador para todos nós. A luz do que é Jesus. E toda a luz quando se fala de Jesus, né? Tudo é luz quando se fala de Jesus. Jesus é o sol das nossas vidas. Então, nós dependemos de Jesus para sobreviver, assim como dependemos do sol para sobreviver fisicamente. E isso ficou muito marcante para mim quando eu comecei a pensar nesse tema. Esse é um tema que mexe muito comigo. Quem está muito a mim, nos meses, desde agosto para cá, sabe que, inclusive, da luz, da luminância, foi uma coisa muito exacerbada para mim, porque o meu filho ele é hipersensível à luz. Todos nós somos muito sensíveis à luz. E ele é muito mais do que todos nós. E nós descobrimos que a luz que vem para ele precisa de tratamento. Então, ele tem uma hipersensibilidade, né, à luz. Então, esse tema veio muito para mim e eu fiquei pensando como que nós podemos acender a luz no nosso coração. E aí eu pensei, ao estudar o tema, muita coisa veio, né, à minha cabeça, eu fiquei vendo algumas palestras, lendo vários livros, e depois, no final, tudo começa a fazer sentido nesse trabalho de apenas 10 minutos. Lá no livro Ave Cristo, nós temos uma passagem de um benfeitor espiritual chamado Cláudio. Ele diz: Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Nosso exercício é incorporar essa luz que dele vem à nossa existência, acender essa candeia em nossos corações. Isso está no livro Ave Cristo, esse livro aqui, está aqui na minha mão.
É muito bacana, quem não leu ainda, pode ler. E aí eu quero contar para vocês essa história da imagem que vocês estão vendo aí, né? Eu vou ler a passagem cego de Jericó para a gente fazer uma breve análise dela. Pode passar mais um pouco. Porque aí nós vamos pensar assim, será que todos nós podemos enxergar essa luz que vem de Deus? Ou ainda tem gente que anda na treva? Então, não é para ninguém responder, até porque não vai dar tempo agora, mas a gente faz essa resposta no nosso íntimo, né? Será que ainda tem alguém que anda nas trevas? Né? Então, vamos lá. A parábola, né? A passagem do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendicando. E ao passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam repreenderam-no para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. Salvou no sentido de curar, por conta da tradução. Significa a mesma coisa. Eu sempre dizia isso. A tua fé te salvou. Né? Mas nós não vamos entrar nessa questão, não vai dar tempo da gente analisar isso. E logo viu e seguia-o glorificando, e viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, nós começamos essa história com um cego assentado à beira do caminho, pedindo, mendicando. Ele cego, ele não via, estava nas trevas. E ele estava parado à beira do caminho, pedindo. E terminamos essa passagem com o homem vendo e seguindo Jesus. Né? Então, eu acho muito bonito isso, porque ele via, ele tinha a luz, né? Ele não estava mais cego, e ele estava seguindo Jesus. E quem me segue, Jesus diz, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Nós não vemos a luz apenas com o nosso olhar físico, mas com o nosso olhar espiritual. Então, os olhos físicos, eles servem para vermos, né, para nós enxergarmos. Mas mesmo tendo o olho, né, um instrumento, vista perfeita, nós podemos ainda assim estar na treva, né? Então, porque o verdadeiro olhar, ele é o olhar espiritual. É esse olhar que vai acender a chama. E pensando nisso, só para finalizar aqui, para a gente entrar na parte do nosso trabalho, que é a dinâmica em que vocês vão participar, até me perdi aqui. A gente pensa por quê? Porque o nosso olhar, tudo depende de como a gente vê uma situação, né? Por que a gente, mesmo tendo o olho físico funcionando bem, né? Uma acuidade visual perfeita, a gente pode ter esse olhar adequado, esse olhar que não nos leva para a luz de Jesus. Porque esse olhar direcionar uma mesma situação. Ela pode ser vista com um olhar amoroso, um olhar pacífico, um olhar de perdão, ou a mesma situação pode ser vista com um olhar rancoroso, de não perdão, de agonia, de insatisfação. Então, tudo depende de como a gente vai exercitar esse nosso olhar, né? Porque a nossa luz ela vai ajudar a enxergar o bom das pessoas, que era isso que Jesus fazia. Quando ele olhava para as pessoas, ele não via o lado ruim, ele via o lado bom, e é isso que é acender a chama no coração para mim. Quando a gente olha para o outro, todos os defeitos que todos nós temos, senão não estaríamos aqui,
E a gente vê o lado bom deles, né? Então a gente olha para o nosso irmão e mesmo ele nos ofendendo e fazendo tantas infantilidades, que nós sabemos que o mal é ignorância, né? A gente consegue ver o lado dessa pessoa, que Jesus olhava para Paulo, ele não via o perseguidor, o assassino, o perseguidor dos cristãos, não. Ele via o clarão que iria disseminar o evangelho no mundo, o nosso clarão espiritual. Então, nós precisamos exercitar o nosso olhar com as pessoas que convivem conosco, olhando para o outro. E aí, agora, para a gente começar a pensar nisso, né? Fazer agora uma brincadeira dinâmica, interativa, virtual, neste sábado de ENEF. Nós vamos começar agora uma prática, tá bom? Para começar isso, eu peço para o nosso querido e amado técnico e Luciano passar mais um slide, que é o slide da nossa dinâmica. Muito bem, chegamos então no segundo momento, o momento final, o momento iluminando corações. Preciso 4 voluntários. Por favor, não briguem, não se empurrem, olhem a aglomeração. Estamos no meio de pandemia, não empurrem, não cheguem perto, mas eu preciso de 4 voluntários para a nossa... Eu, tia. Eunápio é o número 1. Eunápio, comece a olhar os corações e vai escolhendo um mentalmente. Mais um voluntário que vai olhar para o nosso painel virtual aqui. Vai só olhando. Marcos e Cris, querem participar? Apareceu aí a carinha para mim. A Cris está louquinha para participar. Vai, Cris, vai. Tati, Cris, Eu vou levantar a mão dela. Vocês falaram, isso é voluntário, né? De livre, espancada vontade. Vai? Eu não posso, porque eu sou expositor. Depois, E daí? Você agora é eu participante. estou concentrado aqui, vai. É os dois. Então, voluntariamente, impostamente, a Cris e o Marcos vão ali mentalmente escolher um coração. Dá certo, Enápio, viu, Enápio? A Tati, voluntariamente, por livre vontade, ela vai escolher um coração mentalmente. Quem é a próxima ou o próximo voluntário, sem imposições, porque a vida é assim. Sem injeções. Quem é o outro? Gente, pelo amor de Deus, não tem injeção. É só uma brincadeira. Eu. Ih, Raquel. Falou uma voz masculina, mas como eu ouvi a feminina primeiro, eu mando a minha dinâmica, as minhas regras eu mando. Então, vai a Raquel. Raquel, Tati, Eunápio, Cri, Marcos. Temos 5, mas só temos 4 coração. Então, Raquel, você foi a última, será a primeira a escolher. Os últimos serão os primeiros. Raquel, escolha um coração, por favor. Deixa eu ver se eu estou fazendo a dinâmica aqui. Eu mesma criei certo. Tá, seguindo os passos. Vai, Raquel, escolhe um. E cadê o coração para eu escolher? É isso aqui? Atrás dela, atrás dela. Ô, Olha na Jesus! imagem da... Olha Eu não estou vendo. Sai da tela principal. Olha vai para vai mim. pros outros- Ah, Olha para minha cara. Olha aqui, ó. Que coração. Virgem Maria, Tá esse, vendo? tá 4 bom. corações aqui. Não consegui ver, não, mas Tá, você é escolheu o esse. laranja? Foi. Você não consegue ver os corações? Peraí, gente, eu fiz tudo para que consegui, pudesse ver. Ai, consegui. meu pai. Destaca a Andréia, Lu. Ai, Consegui, não, deixa só eu quero a o Andréia azul. falando. Eu quero o azul. Raquel Azul. Raquel Azati, sua vez, minha querida. Escolhe um coração. O rosa, porque o azul a Raquel já escolheu. O rosa da Tati. Não briga com a Raquel. E agora, Cris. Você escolhe um, Cris. E eu tinha escolhido o rosa com amarelo no meio. Então, eu vou no laranja. Laranja com verde. Da Laranja. Alemanha para o Brasil não dá para ter briga física. Laranja é da... Agora, Eunápio, como você foi o primeiro
a se manifestar que queria participar, você não teve direito a escolher, você vai ficar com o verde. E, infelizmente, você ficou com esse. Mas, já que você foi o primeiro, você vai ser o primeiro a falar, porque eu sei que você gosta de falar. Vamos lá. A dinâmica consiste no seguinte: o tema da dinâmica é iluminando corações, certo? Certo. Eu mesma pergunto, eu mesma respondo. Então, nós vamos descobrir qual é o imperativo que está... 10 minutos, né, gente? Vocês me dão tanto tempo assim, eu já gosto de falar. 10 minutos. Qual é o imperativo que acende a luz do coração do Eunápio? Eunápio, eu quero ver você, que eu não estou vendo. Você está aí vivo? Você não precisa tirar. Eunápio, fala alguma coisa, porque como eu não vejo... Olá, olá, tô aqui, Obrigada. câmbio, desliga. Olá, comida não, Luciano. Família, pronto. Família acende muito meu coração. Gosto muito da minha família. Olha, você falou família. Vamos ver o que está escrito dentro do seu coração e depois que eu abrir o seu coração, vamos ver se a sua luz vai acender na sua família, que você falou família, acender Beleza. a luz e iluminação dentro da sua família, né? Vamos ver o que é escrito que você precisa exercitar na sua família, certo? Pega aí. E Certo. a frase é: quando vai imperativo ali, quando o imperativo que vai aparecer ali, acendo uma luz em meu coração. Você vai falar isso para mim, entendeu? Não, mas Entendi. eu explico. Vou pegar o seu coração. Ai, meu Deus! Peraí. Pelo amor de Deus, cai não, mulher. Calma, peraí, eu vou baixar. Tá, baixei. Vou pegar o seu coração. Vou abrir o seu coração e vamos ver se você vai acender o coração. Tá vendo? Tô esperando, tô vendo. Ah, acendeu. Acendeu o coração do Eunápio. Olha que lindo, tem uma candeia dentro do coração do Eunápio. Lindo. Olha que lindo, deixa eu apagar aqui essa luz. Eu tô vendo. Olha que bonito, que o imperativo é você Espera. precisa esperar dentro da família, ó. Quando Beleza. espera, acendo uma luz em meu coração. Vamos lá, Eunápio, repita essa frase. Quando eu espero, eu acendo a luz no meu coração. Você. Quando De espero, novo que não ficou bonito. quando espero, acendo a luz no meu coração. E já que você falou família, você deve estar sendo muito afobado com sua família, hein? Desculpa aí, estou dando uma de mãe de Ná, mas você está sendo muito afobado. Espere mais, tenha mais paciência na sua família. Beleza. Eu nem sabia o que está escrito ali. Olha, esse é seu, guarda lá na sua mente. Guarda aí. Eunápio, guardou? Depois você conta para sua esposa. Eu falei isso para você. Ou ela vai brigar comigo, ou ela vai me mandar um beijo. Agora vamos ao Marcos e a Cris. Marcos e Cris, essa é meio louca, ela tem um objetivo muito legal, porque nós fomos buscar inspiração num livro chamado Paulo e Estevão. E temos uma personagem chamada Abigail, que é uma doce e amorosa personagem. E a Abigail nos dá conselhos brilhantes, ela dá esses conselhos a Paulo, seu noivo, seu amado. E nós fomos buscar a reunião dessa dinâmica em Abigail. Vamos ver, então, o que cabe para Cris na dinâmica. O seu coração é o qual mesmo? Eu me perdi. Eu acho que eu não estou vendo direito. É um verde com rosa. É um verde com rosa? Laranja. Laranja, tá. Laranja. Vamos, então, acender a luz do coração da Cris. E vamos ver qual palavra saiu para a Cris. Vamos abrir aqui. Vamos abrir o seu coração, Cris. Deixa eu acender a luz, né, meu pai? Aê! O coração da Cris está dizendo... Trabalha.
E aí você vai dizer, você vai repetir comigo, Cris, depois que eu falar, né? Quando trabalho, acendo uma luz em meu coração. Quando trabalho, acendo uma luz no meu coração. Isso é verdade. Esse é o seu imperativo. No mundo, nada nas nossas vidas acontece sem o trabalho, né, Cris? A gente brincou com o Eunápio, né, que é operar, ele falou de família, mas, na verdade, esses imperativos não são para o Eunápio, para a Cris, para a Tati, para a Raquel. Esses imperativos são para todos nós. Né? Esses imperativos foram para Paulo, mas eles são para todos nós. Então, guarde para você, Cris, a importância do trabalho na vida de todos nós e no seu coração também. E a sua luz está acesa. Bom, agora, para o coração da nossa querida Tati. É o azul ou é o rosa, Tati? É o rosa. O rosa. Vamos, então, acender a luz, a chama, a candeia no coração da nossa querida Tati. Tchan, 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 tchan. Aê! Olha que lindo! Qual é o ativo, Tati? Ama. Ama. Pode abrir. Quando um pontinho, acendo uma luz em meu coração. Vai lá, Tati. Quando amo, acendo uma luz no meu coração. Complete a frase. Quando amo, Vai de acendo novo. uma luz no meu coração. Muito bem, Tati. Nem precisa falar, né, sobre o amor, a importância dele nas nossas vidas, né? Como ilumina cada coração. E é uma candeia, olha. É uma candeia mesmo acesa. Agora vamos para o coração que ficou aqui. É o coração da Raquel. Vamos pegar o coração da Raquel. E vamos acender. Pode abrir, Raquel, seu coração? Pode abrir. Eu já sabia, já Olha tinha que veio pra você. tentado. Quando perdoo, eu acendo a luz no meu coração. Muito bem. Muito bom. Quando A você luz fala- de vocês está acesa, as nossas luzes estão. Estou precisando. Fala, Raquel, que eu não ouvi. Repete. Quando você falou em Abigail, eu já sabia, e fui Muito ouvindo, bem. aí perdoa. Então, quando perdoo, eu acendo a luz no meu coração. Maravilha. Muito bem. A luz que ilumina o nosso caminho é a luz que ilumina o nosso coração. A luz que ilumina o nosso caminho é a luz que acendeu o nosso coração. É a luz que vai iluminar o nosso caminho. É a luz do perdão, é a luz do amor, do trabalho, é a luz da tranquilidade, da espera, porque nem sempre tudo é do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer, né? E isso é o que o Evangelho vai fazer na nossa vida. O Evangelho de Jesus na nossa vida. Obrigada, gente. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Ultrapassou um bocadinho. Vamos lá agora, o Marco Celeno com a família, acender, como acender a candeia na família. Foi lindo, André. Lu, estou querendo compartilhar, apareceu aqui que eu não posso iniciar o compartilhamento. Estou liberado? Foi. Bom, eu fui buscar, né, essa questão da como acender, como ser a cadeia, ou acender a candeia, né, na família. E eu fui buscar no André Luiz
tá? Em mensagem de André Luiz, alguma coisa que pudesse dar ensejo à nossa conversação. Então, eu escolhi 2 pequenas passagens de André Luiz do livro Conduta Espírita, através de Valdir Vieira, e outras 2 pequenas passagens através do Chico Xavier no livro Sinal Verde, que eu não vou ler todas, porque senão já tomaria os 10 minutos. Então, eu grifei algumas partes, tá? E eu vou ler apenas essas partes que foram grifadas, tá bom? E depois a gente vai tentar fazer um breve comentário. Bom, então no... Eita, está aqui na frente o negócio. Deixa eu chegar para cá. Cheguei. Então, no livro Conduta Espírita, na lição 5, né, André começa dizendo: começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Eu esqueci de sublinhar, mas é o dentro e fora dele que me chamou mais atenção. Tá? Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. Ao menos uma vez por semana, isso é muito importante, eu devia ter frisado isso, mas está ali, ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam a fé. Com todos aqueles que lhe coparticipam a fé. Isso também é super importante. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Na lição número 19, perante os parentes, André nos diz o seguinte, né, que a gente leu aqui, a gente grifou aqui. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos, e aí eu grifei dessa vez, que não lhe compreendam os ideais, ou seja, os mais próximos que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor de almas endividadas. Melhorar, sem desânimo, outra vez grifado, sem desânimo, os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhes novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. Temos, na família consanguínea, o teste permanente de nossas relações com a humanidade. No livro Sinal Verde, né, o Chico Xavier transcreve mais 2 páginas, né, que eu grifei essas seguintes passagens. Colabore, esse é no item 4, né, colabore na solução do problema que surja sem afetar-se na queixa. Conserve, ou melhor, converse, edificando a harmonia. Tem aquela faixinha ali no meio do coisa que eu não consigo ver. Ô, Jesus, está me atrapalhando ver. Está aqui. Sempre possível achar a porta. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em
pequeninas demonstrações de renúncias de ponto de vista. Opa. O que aconteceu aqui? Agora não quer ir? Por quê? No item 6, né, que é a experiência doméstica, ele começa dizendo assim: ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. E agora aqui uma das coisas que eu acho mais importantes nisso tudo, inclusive foi falado sobre a criança também, lá na mensagem do primeiro livro, do Conduta Espírita, que ele fala assim: aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. E aí ele termina dizendo: se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no domínio doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Então, gente, eu acho que terminou aqui. Terminou? Eu penso que essas páginas, essas partes que eu grifei, mostram, assim, resumidamente, como se tornar uma candeia na família. E a gente entende aí pelas passagens que ele fala da família, o núcleo familiar da casa e da família estendida. Penso eu que está na maneira de lidar com as pessoas, sem querer forçar as pessoas a ter o mesmo entendimento que você, orientar no que lhe for possível orientar, mas, sobretudo, sempre com exemplo, buscando estar na calma, buscando estar sendo apaziguador, buscando dar de si, até ceder no que for possível para evitar contendas, porque a gente, no final das contas, a gente já tendo esse entendimento, né, é pelas nossas ações que a gente vai conseguir cativar e mostrar o que a gente quer para os nossos familiares. Ser essa candeia na família. Não é impondo. Está na hora do culto, não lá, vamos todo mundo. Se a criatura é adulta, se ela tem outra religião, se ela não quer participar do culto no lar, eu faço sozinho. Eu vou lá e pego o meu evangelho e leio. O importante é que essa pessoa entenda que eu tenho respeito pelas opiniões dela, porque ela passa a ter meu respeito também pelas minhas opiniões. Educar a criança, como foi dito nas duas mensagens dos 2 livros, é importante, mas o adulto tem que ter essa responsabilidade. Por último, eu queria deixar uma pergunta para vocês, né? Eu ainda tenho um tempinho, que é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo quando eu comecei a fazer esse estudo, e eu vou responder a vocês o que aconteceu comigo. Em que momento que a gente começa, que vocês começaram a se preocupar em ser, em entender que são candeias, não é em ser, preocupar em entender que são candeias dentro do núcleo familiar e até dentro de outros núcleos também, mas aqui me cabe agora comentar sobre o núcleo familiar. Em que momento que vocês começaram a entender isso? E começaram a entender, ou se ainda não começaram, vão começar a entender que não é pela força, mas sim pelo comportamento e pela amorosidade que a gente vai ser notado pelo restante dos nossos entes queridos, sabe? E não quer dizer que o Marco seja aqui o exemplo de tudo. Ali naquela página fala do falar manso, do não interromper a fala. Eu interrompo vocês aqui, que dirá na minha casa. Entendeu? Eu ainda tenho que domar isso. De vez em quando eu exacerbo na voz, ainda que não seja com agressividade, mas é porque o meu tom de voz é esse, eu começo a falar, eu me inflamo, eu tenho que domar isso. Mas eu digo assim, a gente percebe, eu já falei aqui em outros estudos, né, que eu tenho até, entre aspas, um certo orgulho, que
que os meus sobrinhos, que nem são meus sobrinhos, são filhos das minhas primas, me têm como segundo pai, dizem que eu sou exemplo. Outro dia até chorei aqui falando de um sobrinho da minha esposa que veio aqui me agradecer, porque ele recebeu uma promoção no trabalho, e ele disse que só conseguiu isso porque ele se espelhou em mim. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Tá? Mas, eu pensando nesse estudo, eu pensei numa coisa que me acontecia na infância, que eu vou contar aqui para vocês, que era um sonho recorrente que eu tinha, de uma senhora que eu achava que era minha mãe, porque parecia muito com a minha mãe, vinha, me dava conselho, isso eu pequitinho, 4 anos, 5 anos, foi até a adolescência. E ela me dava conselho, passava a mão na minha cabeça, e falava, Cari, você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom menino, olha, eu confio em você. E ela falava assim para mim. E quando ela ia embora, eu tenho que ir embora. Quando ela ia embora, eu chorava e acordava chorando. Não, mãe, não vai, mãe, não vai. Na minha adolescência, eu acho, ou na pré-adolescência, eu descobri que não era minha mãe, era minha avó. Minha avó, fisicamente, era bastante parecida com a minha mãe da minha mãe. E a minha mãe ficou com um vestido da minha avó, quando a minha avó desencarnou, que era o meu vestido com que a minha avó aparecia para mim em sonho. Entende? Então, eu cresci com essa ideia. Tomar conta dos priminhos menores. As primas, apesar de serem mais velhas, eu era o homem, eu fui o primeiro filho homem, então quando saía eu tinha que ir na frente, eu tinha que ir tomando conta. A ideia da responsabilidade já veio desde aí. E com o conhecimento do Espiritismo, essa ideia de responsabilidade se exacerbou em mim. E eu vivo fazendo esse paralelo comigo mesmo. Será que eu estou sendo coerente com o que eu quero ser? Não, dá falta, mas eu não me culpo. Eu digo assim, não me culpo, estou no meu tempo, estou tentando melhorar. E é essa pergunta que eu deixo, porque todos nós aqui que já temos o nosso conhecimento, querendo ou não, já somos, como diz o Juarez aqui, nós deixamos de ser pedra para ser vidraça. Qualquer coisa que a gente faz de errado, olha lá, foi o espírita. É o espírita. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. O cara é espírita, olha o que ele está fazendo. Então, o ser candeia na vida da família, eu acho que é isso. É observar todos esses toques que André nos dá, e mais os outros, que Joana nos dá, e tentar, porque a gente não consegue ainda, né? Mas a gente tentar permanentemente estar nessa luta diária. E só assim a gente se torna o exemplo, a gente se torna a luz, a gente se torna a candeia. Sem querer ser essa candeia. Né? Sem querer, não, eu aqui mando e sou obedecido. Não é isso. É que as pessoas notem que você está melhorando. E para isso você tem que ser real, tem que vir de dentro. Até quando errar, fazer o meio corpo. Pô, gente, pisei na bola, desculpa aí. Não é dizer, não, eu sou ou eu não erro. Eu erro. Por favor, me perdoe que eu erro. Posso começar de novo? Posso tentar outra vez? É nessa humildade que eu acho que a gente vai acabar se tornando candeia. Não só na família, mas aí o papo da sociedade já não é mais comigo. Tá? Eu estou encerrando. Estourei também um pouquinho, né? Desculpa. Pessoal, foi ótimo, muito obrigada. Mas eu tenho que ser muito bom. Mas eu tenho que chamar a atenção. Eu estou passando no chat, no privado. Olha o tempo, falta 1 minuto, acabou o tempo. Ninguém está me prestando atenção. Então, não, eu botei um cronômetro aqui, mas eu parei de olhar quando ele estava em 7 minutos e pouco. Foi aquela hora que eu falei, eu tenho um tempinho. Agora, quando eu fui olhar, agora 12 minutos e 57 segundos. Então... Isso, eu estou marcando e começo a falar para vocês. Olha o tempo, mas vocês não estão olhando. Então, a gente vai ter que cumprir, porque a espiritualidade vai embora depois, né? Vai nos deixar aí na mão. Então, agora a Camila, por favor, com acender a candeia na sociedade. Quando faltar 1 minuto, eu vou colocar no chat para já ir nas conclusões, tá bom? Gente, eu fiz uma simulação aqui mais cedo e eu consegui apresentar o meu trabalho, né, para o público, Eduardo Luiz, aqui em casa, em 5 minutos.
Eu acho que eu vou tentar ser bem objetivo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje de como acender a candeia na sociedade. Posso compartilhá-lo? O que eu preciso? Acho que sim, tenta aí. Tá. Bom, vamos lá. Deixa eu só tirar. Vou apresentar aqui para a gente. Então, hoje baseado no Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo Lucas, a gente está fazendo o estudo do capítulo 8, versículo de 16 a 17. Como acender a candeia na sociedade? Essa foi a minha interpretação, né, do que eu quero falar para vocês aqui. No Evangelho, eu fui buscar essa interpretação. Ela está apresentada no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. Eu achei muita coerência de informação nesse capítulo e, coincidentemente, foi o mesmo item, né? É versículo 16 do Evangelho e lá está apresentando como item 16. Então, vamos lá. Breve resumo aqui do que vai tratar o capítulo, né? Mas eu não vou falar sobre ele, até porque ele não é o objetivo hoje do estudo, mas só para a gente passar um pouquinho. São 4 tópicos. Fazer o bem sem ostentação. Em fazer o bem sem ostentação, há o grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Os infortúnios ocultos. Os infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. O óbolo da viúva. A pobre viúva deu muito mais que todos os que puseram suas dádivas no gasofilácio, pois todos deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhes falta. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar a retribuição. Não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo o prazer de o praticar. A candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Esse pequeno trecho eu tirei dessa página que eu coloquei para vocês, que é do Juan Carlos Espiritismo blog, foi a minha referência. Eu achei essa frase fenomenal e ela aborda muito o que a gente vai falar agora para frente. Então vamos lá. Mulher rica. Eu começo por mulher, mas é direcionado aos homens também, tá? Mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá com que se aqueça, terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Essa é uma das formas, né? São quatro episódios que eu vou passar aqui e eles representam o meu entendimento do que é acender a candeia na sociedade. Essa é a primeira. Vamos lá, então. E tu, pobre operário, que não tens supérfluo, mas que, cheio de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do seu tempo, o único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes.
Vende o produto dos teus serões e poderá igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Esse é o meu segundo tópico de entendimento. Vamos para o terceiro. E vós, mulheres, que votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Cedes-lhe a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isso e abençoado será o vosso trabalho. Essa parte, pelo que eu entendi, são das pessoas que optaram por fazer o serviço dedicado a Deus, né? Eu acho que envolve não só a doutrina espírita, mas também outras religiões. Achei muito bonito. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorro dos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos. Então, esse tópico, ele convida, né, a todas as pessoas que vivem em sociedade a usarem os seus dons, por menor que eles sejam, em amor ao próximo, em caridade ao próximo. E isso, para mim, assim, é muito importante, é acender verdadeiramente a candeia, né, dentro da nossa sociedade. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes, que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefício neste mundo. Esse texto tão lindo, essa fala foi ditada por o Espírito João em Bordeaux em 1861. E aqui eu termino a minha parte do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Nossa, excelentes colocações que passa pela fraternidade, pela caridade, pela humildade, muito lindo e dentro do tempo. Então, nós vamos passar para o Marcos. Eu só preciso... Eu estou com a minha apresentação local aqui. Nossa, gente, eu vou fechar minha câmera porque eu fiquei muito emocionada aqui de falar sobre isso tudo agora, viu? Mas eu estou aqui ainda. Muito lindo, muito lindo. Pronto. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Sim? Maravilha.
Eu tenho aqui 5 slides que eu consegui obter do Lar Frei Luiz, acho que o Dalto lembra, né? Lar Frei Luiz. E um texto escrito por Paulo Roberto Matos da Silveira. E eu vou tentar, então, são 5 minutos de texto que eu quero expor para vocês, um assunto muito bem colocado por esse Paulo Roberto, e depois, rapidamente, um vídeo. Vamos lá. A arte, ela é fortemente influenciada pelo plano espiritual, né? E aqui, no caso, meu foco é a música, claro, né? Então, desde a antiguidade, a música, assim como a cor, foram utilizadas para a cura. Antigas civilizações na Grécia, Egito, Índia, China já tinham ciência sobre o valor terapêutico de ambas, da cor e da música, a ponto dos enfermos serem tratados em templos e não em hospitais, onde, além do repouso, a energização espiritual com aquelas técnicas eram aplicadas. O fato de sermos seres espirituais nos torna altamente suscetíveis no nosso cotidiano a efeitos de influências vibratórias, tanto positivas quanto negativas. Isso é super importante, gente, embora nem sempre estejamos conscientes disso. Essa vibração atinge especialmente nossos chakras, ou seja, os centros de atividade para a percepção, assimilação e transmissão de energias vitais de que somos possuidores. Chakras, os nossos centros de força. Dessa maneira, podemos nos beneficiar espiritualmente de uma energia positiva, sublinhado, gerada por uma música que nos agrade, como também podemos nos desequilibrar espiritualmente frente a uma energia negativa, produzida por uma música não afinada com o nosso gosto ou com a nossa natureza evolutiva espiritual. Acho que isso está claríssimo, não preciso adicionar nada aqui. A questão 251 do Livro dos Espíritos, em sua resposta, esclarece de forma inquestionável a importância que tem a música para os espíritos. Compara a música celestial com a música terrena, dizendo que uma está para a outra, como o canto do selvagem, uma doce melodia, né? Então, uma doce melodia, né, seria a música celestial, e o canto selvagem é a música ainda terrena. Isso significa que o nível musical do plano espiritual está muito além do que a música terrena nos oferece. Chama atenção para o fato de que espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música por não lhes ser dado ainda a compreenderem outra mais sublime, numa alusão ao fato de que a busca de uma música saudável é caminho para a elevação do espírito. Que bacana isso, hein? Repito, a busca de uma música saudável é caminho para a elevação do espírito. Termina, por fim, fazendo referência sobre a importância da música para o espírito quando diz que a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles desenvolvidas as qualidades sensitivas. Em Nosso Lar, André Luiz, nas páginas 67 e 68, faz uma referência sobre a importância da música nos trabalhos da vida espiritual. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observa a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lisias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Finalizando, merece citação um trecho do artigo Música e Espiritismo, de João Marcelo Gonçalves Coelho, publicado na revista Mensageiro, no qual o autor enfatiza a importância da música na criação de uma ambiência entre os dois planos, terrestre e espiritual, escrevendo: a música, desde que sublime, é prece quem leva e enobrece o espírito eterno que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão espiritual. Portanto,
para que o corpo e o espírito se mantenham em pleno equilíbrio ao lado da higiene física e mental e da alimentação e hábitos saudáveis, a rotina de audição de uma música que nos induza à calma e ao prazer deve ser cultivada para que sejam alcançados objetivos harmônicos que desejamos manter em nossa trajetória terrena. Então, a gente vê aqui sempre o convite a uma música saudável. Muito bem. Vocês estão vendo a imagem desse sujeito aqui? Sim. Muito bem, ok. Alguém conhece ele ou não? Não, eu não. Alguém do grupo sabe quem é? Eu não sei, não. Tá bom, vamos lá. O nome dele é Nobuyuki Tsuji. Ele é cego de nascença. Ele tem uma fisionomia um pouco estranha, mas ele é cego de nascença. E ele é hoje considerado um dos melhores 4 pianistas do mundo, da atualidade. E ele tem a capacidade de tocar uma obra de Liszt, que nem Liszt, que é um famoso compositor alemão, teve a capacidade de tocar, de tão complexa que é. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Conseguem ver aqui a página do YouTube? Sim, está vendo. Sim. O som? Por enquanto está sem som. Sem som. Agora está baixinho, mas está dando para perceber um som. Baixinho. Show agora. Ótimo, ótimo. Segue o movimento da cabeça dele. É cego.
É isso aí, gente. Era essa a minha parte. Eu acho que ficou bastante claro, né, o que é acender a candeia na música, principalmente de um brilhante. Solltest du Monday.com verwenden. Es ist eine Plattform zur Organisation jedes Teams und jedes Arbeitsablaufs. Pronto, perdão. Principalmente vindo de um pianista brilhante, né, e cego. Então, isso para mim é acender a candeia no mundo da arte. Obrigado. Maravilha, maravilha. Emocionante, emocionante. Olha, eu não consigo tocar nem o Cacá e Balão e enxergo perfeitamente. Eu fiquei até, além de emocionado, envergonhado. É impressionante, porque eu, quando escuto hoje esse pianista, eu me emociono pra caramba. Assim, é a luz que acende dentro do meu peito. É um negócio de louco. Uhum. Depois coloca o nome dele no grupo, por favor. Eu vou compartilhar alguns vídeos com vocês, tá bom? Ótimo, tá ótimo. Legal. Maravilha. Uhum. Ô, Marcos, é igual o Stevie Wonder também, né? Que tem o poder de fazer aquela música que ele faz com a gaita, e ele também é cego, né? E ele acende profundamente a candeia do meu coração. Sou fã. Eu diria assim, ele tem uma aparência extremamente assim, estranha. Se você olha esse cara na rua, você não dá valor nenhum para ele, é um gênio da música. É um gênio, né? Ele tocando música que nem o próprio compositor teve a capacidade de executar. Né? Tem uma informação aí, eu acho que foi do Eunápio, que ele tem síndrome de Down também, não só cego. Você vê que maravilha, então. Né? Então, maravilha, linda contribuição para o trabalho, e é isso, tudo é luz quando se fala de Jesus, quando se aceita, quando se traz e ilumina o coração de tantos outros, não é? Essa luz que não tem fim. Agora nós vamos para a Fátima, acender a candeia no coração da ciência. Oi, para todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Tomara que eu consiga suprir as necessidades, né? As expectativas também. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui para ver se eu não me perco. Ok. Então, quero agradecer ao Eunápio por ter me enviado o material. Eu fiz a leitura do Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, e fiz um resumo. Então, o que é falado aqui é que, e o meu resumo, né, é que é surpreendente o desenvolvimento científico, como o desenvolvimento científico modificou a nossa vida, não é? Através das inovações tecnológicas, através da biologia, da química, das ciências sociais, porque são várias ciências, a ciência, na realidade, está em torno de nós, né, de tudo que acerca o homem. Porém, apesar de todos os estudos que é possível se fazer sobre o universo, ainda se encontra dificuldade em se compreender a utilização racional das possibilidades infinitas do universo, assim como ainda se continua estudando a mente humana com as suas possibilidades infinitas, e aqui também ele fala sobre o estudo feito do neurônio cerebral e da identificação do centro de interação corpo e mente, não é? O que favoreceu a interação do espírito com o corpo, o entendimento da interação espírito e corpo. E de todo o desenvolvimento da ciência, a Joana, através
através do escritor, ela diz que, lentamente, o momento em que a ciência e a religião dar-se-ão as mãos, completando-se mutuamente, apoiada nos fatos, na razão e na lógica, que deverão ser sustentáculos de ambas, avançando velozmente na conquista dos mais profundos valores e interpretações a respeito da vida e do infinito. Agora eu tenho alguma coisa para dividir, compartilhar com vocês. Ok. Já me perdi. Só um minuto. Não, esse não. Minimizar. Aqui. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Ok. Ok. Então, deixa eu só arrastar isso para cá. Ok, tem uma leitura aqui que nós vamos fazer juntos, que é A Luz em Tempos Obscuros. Em contraste ao sol que brilha nessa véspera de feriado, temos vivido o período mais obscuro deste século. Esta dura constatação traz consigo antagonismos em situação de grande adversidade. A humanidade avança. Os maiores saltos de nossa espécie vêm em tempos de guerra, revolução e pandemia. O trauma traz consigo seu sinônimo, a quebra de paradigmas em tempos de pandemia. Seres humanos até podem controlar o passo e a severidade de uma guerra e de uma revolução. Não conseguimos, entretanto, controlar de maneira direta o passo de uma pandemia. Durante uma guerra, tréguas são pedidas. Só depende da vontade dos seres humanos envolvidos. Numa pandemia, como a que vivemos, não temos como pedir para o vírus parar. Então, temos que acreditar nos nossos cientistas, que são iluminados, que são estudiosos, afincos, para trazer a luz para a humanidade. Né? Então, a ciência, esse texto foi tirado desta página. A ciência é o tipo de conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral, e a alavanca da inteligência humana. E no capítulo 1, item 8, de Kardec, descreve a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis materiais e a outra as do mundo moral.
tendo, no entanto, uma e outra o mesmo princípio. Deus, razão porque não podem contradizer-se. A incompatibilidade que se julgou existir entre ciência e religião provém apenas de uma observação insuficiente e o excesso de exclusivismo de um lado ou de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Em verdade, a medicina sempre esteve atrelada à espiritualidade, desde que se entende que espiritualidade é toda a força interior do ser humano. É o potencial imaterial do homem. E aí temos várias descobertas que já salvaram a humanidade, né? Como a vacina da varíola, em 1796, a da raiva, tétano, difteria, tuberculose, todas as vacinas que são conhecidas por nós e que passaram por diversos estudos e dificuldades com relação à humanidade e que salvou a humanidade, né? Então, devemos de acreditar nos nossos cientistas que estão se esforçando, estudando para iluminar outra vez a humanidade. A influenza, poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, que matou muitas pessoas, a hepatite B, não é? Então, são inúmeras as vacinas que já salvaram e que iluminaram a humanidade. Agora, para terminar, vamos lá, tem que conseguir isso aqui. Quero passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ok, não, tem que voltar para o God. Ok, share. Minimizar. A pandemia de Covid-19... Vocês estão ouvindo? Muito forte. Vendo? E no Brasil em particular. Não há tratamento. Não existe, até o momento, nenhum medicamento capaz de conter o vírus, o coronavírus. Nesse momento, a gente está vivendo um marco importantíssimo com a disponibilização para a população de vacinas seguras e eficazes que foram desenvolvidas num período de mais ou menos 1 ano após o início da pandemia. As campanhas de vacinação no Brasil nos mostram a importância da adesão de todos e já nos tornaram imunes para diversas doenças, como rubéola, sarampo, e vai nos proteger contra a Covid-19 também. As vacinas são capazes de reduzir o número de casos de uma determinada doença. E agora, contra a Covid-19, as vacinas podem não só reduzir o número de casos da doença, como reduzir a gravidade se alguém for infectado. Mas, para isso, todos nós devemos ser vacinados. Porque quando eu consigo que a maioria das pessoas se vacinem, eu faço com que esse vírus não encontre condições de se manter naquele ambiente. Ele, às vezes, infecta uma pessoa, mas ao tentar encontrar uma outra pessoa para se manter naquele ambiente, ele só encontra pessoas imunizadas. E isso faz com que ele desapareça. Nós temos que atingir uma alta cobertura em nosso país para conseguir esse efeito. A vacinação da população é essencial para controlarmos a dispersão dessa doença e evitar que o vírus evolua para uma forma mais agressiva. Abrir mão dessa oportunidade é contribuir para o agravamento da situação de caos na saúde pública do nosso país que a gente está dentro. Não acredito em movimentos que colocam em dúvida sobre a eficiência e a segurança das vacinas. Eu vou me vacinar, vacine-se também. Temos que fazer isso juntos. Então, eu peço que todos, entendendo essa importância da imunidade de rebanho e da imunidade, da priorização dos grupos de risco na vacinação, a importância de que todo mundo se vacine. Superar a Covid-19 no Brasil e no mundo depende de cada um de nós. O ato de vacinar é um ato de preservar vidas, não apenas a minha, mas a de outras pessoas. Todos nós devemos nos vacinar. Vacina é vida. Vacine-se. Não tenham medo. Façam isso por si próprio
e pelos outros. Proteja a sua vida e a de outras pessoas. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Estou na fila esperando a minha vez de tomar a vacina, de levar a minha família para a vacina. E por isso eu digo para vocês, entrem na fila também e quando for a hora de vocês, vacinem-se. Não tenha medo. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Ok. Então, agora eu queria terminar também com uma fala da Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, que ela diz: o universo é a condensação do amor de Deus, e somente através do amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Conhecimento e sentimento unindo-se, harmonizando-se na sabedoria que é a conquista superior que o ser humano deverá alcançar. Portanto, plenitude intelecto-moral, conforme acentua o nobre codificador do espírito, Allan Kardec. Ok. Lindo, Fátima, lindo, muito bom. Nossa, que trabalhos maravilhosos. Parabéns também. Agora vamos chamar Josi para acender a candeia na religião. E pessoal, está me ouvindo? Sim, tá? sim. Dona sim. Raquel, todo mundo já fechou o meu trabalho. Olha, que acender a candeia na religião é tudo isso que eles falaram, né? Então, em cada setor. Então, Dona Raquel, fechado. Tá bom? Era só para descontrair, porque olha só, ficar para o final não é bom, não. Você fica nervoso. Mas vamos lá. Acender a candeia na religião. Qual o significado da palavra religião? Religião vem do latim religare, significa união, né? E aí eu começo, né, a minha fala com união. E foi bem legal tudo que foi falado, que é exatamente isso que Jesus nos trouxe nos seus evangelhos, né? Que é união, benevolência, como foi falado, caridade, educação, tudo isso foi falado, né? E quem trouxe para a gente, aí eu trouxe Jesus para a minha reflexão, para a nossa reflexão. Jesus veio e nos trouxe tudo por exemplos. Ele fazia e ele nos mostrou isso há 2000 anos atrás. Só que a gente ainda não estava preparado para assimilar, né? Não estávamos ainda com os olhos de ouvir, os olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas ele não desistiu da gente, né? Ele falou: eu mandarei sempre alguém para te auxiliar nessa caminhada, né? Uma caminhada que é longa, haja visto o que estamos passando agora. Mas hoje, e depende desse processo, a nossa evolução. E aí, eu fui, me lembrei agora, quando a Andréia falou do livro Ave Cristo, eu também fui em renúncia. Em renúncia, eu trouxe para vocês uma reflexão de Alcione, né? O livro Renúncia, ele foi psicografado por Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Alcione reencarnou no século XVII, movida pelo amor aos seus entes queridos, que tinha a missão de ajudar a despertar a mensagem do Cristo nos seus corações. E olha a trajetória de Alcione, quem quiser ler o livro, está aqui, é linda. Não foi fácil para ela. Teve muita renúncia, muita paciência, muita ação, e ela não desistiu. E acredito que até hoje não desistiu. Então, Alcione, no Evangelho no Lar, com o Padre Damiano, que era a reencarnação de Emmanuel, Alcione sintetizou tudo que Jesus trouxe para nos facilitar
a entender melhor como se funciona esse processo. Alcione falou que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada e vivida. Sim, conhecida. Como vamos falar? Como vamos passar adiante sem conhecer? Por isso, a necessidade de conhecer, de estudar, de buscar. Né? No capítulo 6, no item do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos diz para os espíritas quais os 2 mandamentos para nos ajudar. O primeiro, ele fala, espíritas, amai-vos. E o segundo mandamento é instruí-vos. Ou seja, liga com o que Alcione falou, do conhecimento. Meditada porque à medida que nós meditamos, nós abrimos os canais para assimilar melhor a sua mensagem, os seus ensinamentos, sem nos parar, sem ficar um pouco com nós mesmos. É impossível receber essa mensagem tão linda. Por isso é preciso meditar, né? Sentida. À medida que você conhece, você medita, você começa a sentir. Como que você sente? Como é isso? Como que funciona? Quando a gente começa a sentir, a gente passa a olhar para o outro e passa já a tirar da gente a indiferença. Porque com a indiferença não consegue se trabalhar com Jesus. Porque ser indiferente é não olhar quem está do nosso lado. E do nosso lado tem pessoas necessitadas na nossa rua, longe, no outro estado, em outro país. Ou seja, se trabalharmos a indiferença dentro da gente, a gente consegue trabalhar o sentimento de bondade, de amor, de benevolência, como foi falado antes de eu vir falar para vocês sobre essa ligação com Deus, né? Agora, vamos para a vivência. Acredito eu, não sei vocês, que a vivência é a parte mais difícil. Porque você buscar é fácil. Você pesquisa, você tem os evangelistas que deixou para a gente, Jesus com seu exemplo, com seus exemplos. Meditar, você está sozinho meditando. Só que viver é buscar. Viver é buscar os necessitados. Viver as ações de Jesus, quando a gente lembra de onde ele estava, onde ele passava, como ele vivenciava a mensagem do Pai, que era junto, como a Andréia mencionou, a um cego, a um injustiçado, aos que eram agredidos, eram os que não tinham vez naquela época. Os romances de Emmanuel, eles detalham tudo isso. Eles trazem para a gente todas essas informações. Quando vocês forem ler, compre caixas e caixas de lenço, foi o que a gente fez para poder ler, porque é exatamente a proposta de Jesus, é ir até os cristãos que para falar de Jesus, eles eram mortos, eles eram jogados aos leões. Era lá que Jesus estava, era lá que Maria estava, segurando cada um e dizendo, não desistam, né? E hoje é o que eu trouxe para vocês, né? Que para a gente acender a luz que está dentro, acender a luz que todos nós temos, como a Andréia falou no início, no vídeo dela, é necessário passar por todo esse processo, é necessário confiar em Jesus, é necessário trazer ele para dentro da gente, é necessário vivenciar, é necessário sentir, sabe? E não é dentro de digamos, de uma igreja, de um centro. Lá nós aprendemos, lá fora nós agimos. Lá fora tem a ação, que foi o que Jesus, com seus exemplos, trouxe para a gente. Ele viveu. Né? E assim, para fechar, né, as minhas reflexões, eu vou pedir para o Luciano passar um vídeo que eu achei muito legal,
que faz uma síntese de tudo que aqui nós falamos e fecha o nosso estudo para passar para a dona Raquel. Tá bom? Oi, joia? Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí, e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Tudo começa pelo respeito. Com a senhora, dona Raquel. Não, eu vou pedir para o Luciano colocar a música e de preparação para a prece final. Depois a gente fecha aí, depois da prece. Mas, mais uma vez, foi lindo. Uma tarde de muita luz. Lu, por favor. Não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem. Confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo,
Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. Amoroso Senhor Jesus, luz de nossas vidas, farol que ilumina nosso caminho. Hoje temos nosso olhar no caminho do bem, Senhor. Estamos aprendendo a agradecer. Ainda tropeçamos, Mestre. Mas já temos a possibilidade de olhar para trás e agradecer pelos tropeços, pelas quedas,
pois eles nos ensinam a ser melhores, eles nos passam grandes lições. Suplicamos, Senhor, que nos fortaleça, para que possamos moldar nosso olhar ao encontrar o nosso irmão, a nossa irmã, para que possamos, Senhor, seguir o seu exemplo e olhar para ele, buscando a luz do seu coração, vendo o que nele, que nela há de melhor, porque essa luz, ela está em todos nós. Em cada coração tem a tua semente do bem, tem a tua luz de amor. Então nos ensina, Senhor, nos fortaleça para que nós continuemos firmes, mudando o nosso olhar nesse caminho do bem. E que essa luz, Senhor, que nos ilumina, ilumine todo o nosso planeta, fortaleça cada coração enfraquecido, ilumine os hospitais, os presídios, os lares, Senhor, os corações sofridos, os jovens, ilumine os idosos, os enfermos. Retire de nós, Senhor, o que temos de melhor e encaminhe onde for necessário, pois Tu bem sabes o que cada um de nós precisa. Então, Senhor, agradecidos por esse momento de estudo, por esse momento de amor, por essa luz que aqui acendemos, nós pedimos à espiritualidade amiga, humildemente, rogamos a Ti e, acima de tudo, ao nosso Criador, a permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje, do Grupo Alegria de Florescer, louvando e agradecendo sempre, que assim seja. Louvado seja Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi uma ótima Queridos, pode encerrar a gravação, por favor.